E hoje é dia de Drops Cósmico, terça-feira, 30 de setembro, o último dia do mês. Gente do céu, que mês foi esse? Conta pra mim, né? Um setembro daqueles. A gente também tá finalizando aqui a temporada de eclipse que começou ali em agosto e termina agora nessa semana, nessa próxima semana. O Drops de hoje a gente vai falar aqui da semana de fase crescente, que começou ontem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a proposta dessa lua crescendo e chegando na lua cheia, na próxima segunda-feira também em Áries. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o mês de outubro, né? Um mês importante, promete ser um dos meses mais transformadores do ano de 2025. Então, nesse Drops, a gente vai fazer aqui um apanhado sobre tudo isso. Terça-feira é dia de Marte, né? Então é dia de colocar o nosso Marte no nosso altar. Marte está em Escorpião, rege Escorpião. Eu estou devendo aqui um podcast sobre esse Marte em Escorpião e o grande trabalho que ele está fazendo, né? Já entrando numa quadratura, ele já entrou em Escorpião fazendo uma quadratura com Plutão. Essa quadratura está ativa ainda até aí o próximo final de semana. Pretendo fazer esse apanhado porque esse Marte é muito importante, ele fica em Escorpião até dia 4 de novembro, então ele ainda tem muito trabalho para ser feito, e quando Marte chega em Escorpião, ele está em casa, é o guerreiro que está cumprindo, né? Tem uma maturidade enorme aqui, então ele chega meio que tem um descanso aqui, mas ao mesmo tempo tem um trabalho profundo, intenso, interno que ele faz, né, acessando e até promovendo uma purificação aqui muito visceral, né, muito instintiva. A gente vai falar disso num outro momento, mas deixo aqui já o detalhe, né, porque terça-feira é o dia dedicado a Marte, então é o dia da gente trazer o nosso Marte, trazer essa nossa energia Yang para o nosso altar e restabelecer uma conversa aqui amorosa, mas também muito íntima e pessoal aqui com esse Marte, porque a gente precisa dessa energia para poder fazer o movimento externo, né, de ir, fazer e acontecer. Então a gente precisa aqui estar alinhado com essa energia, sabendo direcionar essa energia e provavelmente, como é um Marte que está muito ativo no céu, né, com essa quadratura em Plutão, com Plutão, ativa o nosso Marte independente de onde a gente estiver. Então essa energia nossa, esse impulso de sobrevivência, de autonomia, de estabelecer a nossa palavra, de afirmar no mundo, provavelmente também está ativado aqui e de alguma forma, independente de onde você tenha seu Marte, mas principalmente aqui para quem tem o Marte Escorpião ou nos primeiros graus aqui dos planetas, dos signos fixos, enfim. Pode estar sentindo um pouquinho mais, mas todo mundo está recebendo um chamado aqui e está sendo ativado nesse acessar os processos interiores. Então também a gente pode ter alguns momentos, enfrentar algumas situações que a gente vai ter que enfrentar medo, que a gente vai enfrentar uma certa impotência, uma projeção de dor, de controle dentro dos nossos relacionamentos, e a gente vai ter que olhar para isso. Então, fique atento aqui, porque são movimentos possíveis, mas que o único objetivo aqui é de que a gente realmente restabeleça o nosso contato com o nosso poder interior e nos potencialize aqui na nossa autonomia, né? Na nossa mais madura autonomia, e inclusive aqui num, num, num nível muito um emocional, mas é esse emocional escorpiano, né? Apaixonado, intenso e que tem a ver com o parceiro, né? E vamos voltar, então vamos aqui, vamos para o tema de hoje, que é fase crescente da Lua e essa semana crescente, esse outubro que está vindo por aí, né? A Lua entrou na fase crescente ontem, às 8h53 da noite, ontem 29 de setembro, no 7 graus de Capricórnio,
Então ele fez uma quadratura com o Sol em Libra, Lua em Capricórnio, Sol em Libra. Então a gente tem aqui dois signos cardinais. Então a gente também está falando de uma força de início, um impulso, né, de início. E é muito interessante a gente olhar todo mês aqui, a gente fazer esse trabalho de aonde é que estão acontecendo, qual é a característica, né, dos signos que acontecem as fases lunares, qual é a característica daquele mês com aquelas fases lunares, né? E aí a gente tem um signo de terra e outro de ar, tem uma conversa aqui importante entre duas qualidades, mas são elementos diferentes com qualidades de início. E quando a gente está falando de uma quadratura, a gente está falando também de ação. Sempre chama atenção para isso, porque quando eu estou falando sobre esse aspecto técnico, né, de uma quadratura, de um ângulo de 90 graus que se forma entre um planeta e outro, entre um ponto e outro, a gente está falando, então, de um convite para a gente tomada da ação. Quando a gente está falando de uma fase crescente, a gente está falando assim, não é hora de desistir, é hora de tomar as decisões certas, de fazer a análise, de fazer o processo e tomar a ação para fazer crescer, porque algo continua crescendo aqui em nós, que é esse emocional que a Lua destaca, né? Então é aquele momento da gente, então, eu escrevi 2 textos que estão nas redes, falando os dois tempos diferentes aqui dessa fase crescente, né? Aquele dia que antecede um pouquinho a Lua, os 24 horas ali antes da fase e as 24 horas depois da fase, a gente está falando de um momento ali que é meio uma pausa, que a gente faz uma análise e a partir dessa análise a gente então alinha as nossas ações, né, as nossas atitudes ali e compromete na atuação, né, na ação que vem logo depois, porque aí já vem um movimento muito grande. Quando a gente está falando de semana crescente, a gente está falando de uma das semanas mais produtivas, mais ativas, mais interativas que temos, né? E vamos então aqui conversar, né? Porque a gente está falando de Capricórnio, Lua em Capricórnio, então fala de uma maturidade emocional, de uma responsabilização pela nossa história, pelo nosso processo, pela nossa posição social, pela nossa função social e por tudo aquilo que a gente está planejando, está querendo construir. Mas a Lua, o Sol está em Libra e fala, olha, não se esqueça que a gente então precisa fazer tudo isso no par, quer dizer, na conversa, na interação, na troca com o outro. Porque senão a gente fica aqui muito. Quer dizer, a gente não vai conseguir, então, o movimento do equilíbrio, né? Não vai conseguir o movimento da continuidade. Então, é muito interessante, nesse momento, a gente observar o processo que a gente está fazendo de interiorização, e Saturno está retrógrado em Peixes, então a gente também está revendo aqui algumas questões que a gente achava que estava meio resolvida, sabe, em termos de emoções, de memória, e dependendo da casa que você tiver aí, Peixes, então vai falar muito sobre o assunto daquela casa. Saturno tem uma função, né? Eu já comentei sobre isso aqui com vocês. Saturno tem uma função de levar a gente para a essência do assunto, né? Então ele dá uma enxugada, ele dá uma organizada para que a gente consiga abrir espaços e ampliar e ver todas as outras possibilidades. Então ele chega e fala, ok, vamos organizar esse negócio aqui, que aqui a gente precisa fazer alguns descartes e olhar o que é importante de fato. E na hora que faz esse olhar, organiza e naturalmente a gente abre o espaço, né? Eu até dei o exemplo aqui para vocês esses dias da gente arrumar uma gaveta, né? Quando a gente vai arrumar a gaveta, assim, naturalmente a gente vai tirar alguma coisa que não está funcionando mais, vai organizar aquilo tudo ali por tamanho, por corpo, sei lá, e naturalmente também vai surgir um espaço, e ali nesse espaço é o lugar para o novo que vem, né? Então, Saturno tem essa função, Saturno está em Peixes, Saturno rege Capricórnio, então por isso que a gente está falando sobre isso.
Então tem um chamado para a gente revisar essas nossas estruturas aqui e a forma da gente se relacionar com a gente mesmo, com a espiritualidade, com os nossos guias, com as nossas emoções mais profundas, com as nossas histórias humanas e etc. A gente já falou bastante sobre esse Saturno aqui em Peixes, ele está numa retrogradação, então algum assunto que a gente estava achando ali que já meio que já estava resolvido, nesse momento a gente percebe que não está tão bem resolvido, né? E então aqui, ao mesmo tempo que a gente tem uma pulsão emocional de fazer acontecer e de seguir em frente, né? De uma lua em Capricórnio e que nos dá uma consistência, que fala sobre uma maturidade, que fala sobre toda uma seriedade que a gente precisa ter. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro movimento que tem ainda uma estruturação interior aqui que é tão importante. Então, esse é o movimento aqui que a gente pode falar lunar que está acontecendo. No outro lado, com o Sol em Libra, a gente está vendo aqui, está tomando consciência das nossas relações, da troca, da paridade, né? Então, eu, em comparação com o outro, eu inteiro, junto com o outro inteiro, me coloco frente a frente e aqui a gente faz as nossas comparações. E aí, então, a gente toma ciência, né? Toma luz sobre tudo isso e nesse processo a gente entende que para a gente continuar, né? Para que a gente encontre aqui o constante movimento do equilíbrio, é importante que a gente vai a gente vai pedalando, né, de um lado para o outro, vai fazendo todo um movimento aqui de um para o outro. E nessa troca, então, a gente é possível estabelecer novos limites, novos acordos, novas negociações, e a gente vai entendendo aqui. É muito importante a maturidade e a estruturação que a gente está fazendo no interior e todo esse processo de responsabilização emocional que a gente está fazendo em Capricórnio, ele não acontece sozinho, ele acontece através dessa tensão, né, que acontece aqui com o Sol em Libra, que nos lembra que, ó, você não vai fazer tudo isso sozinho, você precisa fazer isso com o outro, né? É o outro que vai te dar aqui uma visão, vai te dar outras perspectivas, vai te mostrar as diferenças para vocês, então, discutirem, né? E aí, nessa discussão, é possível o continuar do movimento do equilíbrio. Eu até coloquei no título do meu texto, né? As tensões são oportunidades para o ritmo do movimento, porque aqui é a busca do ritmo. E o ritmo, ele se dá através desse olhar duplo. A gente não pode esquecer que a gente está caminhando para uma lua cheia. Quando a gente está nesse movimento de crescente para a lua cheia, então está crescendo aqui um processo emocional, está crescendo uma luz em algo que estava inconsciente da gente, a partir do olhar capricorniano, até chegar onde? Ele vai chegar com a lua em Áries. A lua cheia vai acontecer em Áries na terça-feira, dia 7. Terça-feira, dia 7. A lua chega em Áries na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira. Então, tipo, a gente já vai estar sentindo aqui a pulsação no dia 6 da energia ariana, né? E é uma energia impulsiva, reativa. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado aqui, até porque o regente dele está em Escorpião também. Então, pensa aqui como é que tá essa troca. Por isso que eu também já dei uma introduçãozinha aqui desse Marte em Escorpião. E aí, a lua cheia acontece a 14 graus de Áries na madrugada, no meia-noite e 47 do dia 7. Ali, então, a gente tem esse ápice. Então, na segunda-feira, provavelmente a gente já tem uma ampliação. Mercúrio vai estar entrando em Escorpião na segunda-feira, dia 6, a 1h40 da tarde. Então, olha que dias, olha, meus amores, são dias aqui intensos, né? A gente vai também falar um pouquinho sobre esse outubro aqui.
pelo menos essa primeira parte aqui de outubro. Então, aqui nesse processo que a gente está fazendo de processo crescente, hoje ainda, né? Hoje, até que a Lua chegue em Aquário, que é o próximo signo, essa Lua vai chegar. Deixa eu ver aqui a data, o horário certinho para poder falar com vocês. Chega amanhã, dia 1º de outubro, às 16h51 em Aquário. Então, até lá, a gente tem ainda esse movimento de análise, de observação aqui, de como é que a gente está lidando com todas as informações, né? Que a gente está numa construção e é onde estão as tensões. Essas tensões vão acontecer provavelmente dentro das nossas relações e associações e vínculos, porque aqui tem uma série de aspectos que está falando sobre os nossos relacionamentos, e aqui não é só sobre os relacionamentos afetivos, eróticos e enfim, né? Mas também das nossas relações com o nosso trabalho, sobre os negócios, sobre o nosso posicionamento social. Então, todo esse processo que a gente vai de construção, né, para estar ali na entrega, que é bem Capricórnio. Então, é muito interessante ainda até amanhã, a gente fazer essa análise aqui para ver, para colocar impulso, né, para fazer crescer. Então, aí já na quinta-feira já é um excelente dia ali, já é a Lua fazendo um trígono com o Sol, já um bom dia para a gente fazer lançamentos, para poder colocar tudo aquilo que a gente quer comunicar, né, em termos exteriores, assim, chega um bom momento da gente fazer isso, né, porque a gente vai ter, então, a Lua em Aquário e o Sol em Libra. É um trígono de ar, né, entre os dois, então trazem boas oportunidades, ali é a hora da gente fazer a comunicação, mas aqui a gente está falando também de conversas pessoais, né, de conversas entre pessoas, entre os pares. É uma temporada libriana solar, então quando a gente está falando de Libra, a gente está falando do eu e do outro. O eu conversando comigo mesma, e o outro que não sou eu, tudo que é diferente de mim, tudo que chega com uma nova perspectiva. O quanto que a gente está se colocando nessa perspectiva de olhar o ponto de vista diferente, de ser confrontado, de ser tocado pelo ponto de vista diferente do outro, né? E eu, então, não fico fanatizado na minha ideia, no meu lado, porque senão a gente não tem o movimento do equilíbrio. É aquela história de andar de bicicleta, né? Cada um vai contribuindo e aí sim a gente vai seguindo em frente. Senão a gente vai parar, fanatiza, e quando tem o fanatismo, a gente fica estagnado naquele ponto, né? E não sai daquele ponto. Não cresce, não amplia, não amplifica. E aí a gente tem uma série de movimentos que, principalmente dos planetas pessoais, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que olhar para quais são os movimentos que os planetas pessoais estão fazendo durante a semana, para a gente poder identificar aqui como que estão, então, as nossas reações e os nossos processos individuais, né, na atuação do dia a dia, e até para a gente poder se estruturar e fazer de forma estratégica aqui, pensar o que é que a gente está precisando de atuar, né? Vênus está em Virgem, Vênus está chegando numa conjunção, já está praticamente em conjunção com o Nó do Sul, é um ponto de purificação. Então, em Vênus, esse Vênus aqui, Vênus vai falar sobre algo que a gente quer muito, que a gente deseja, e então tem um magnetismo. Quando ele chega em Virgem, ele fica meio incomodado, porque Virgem não quer ser tão extrovertido no sentido dessa busca, né? Então, acaba que de interação que Vênus tem, né? Essa energia de interação que Vênus tem. Mas, por outro lado, tem aqui uma reconexão com as coisas sagradas, como eu falei, né? Com os pequenos detalhes do dia a dia, né? Trazer o sagrado do dia a dia. E Vênus aqui valoriza muito isso. Então, também vai olhar sobre esse cotidiano dentro das nossas relações, o tanto que a gente se dedica nisso e vai questionar, né? E ele chegando
em conjunção com o nó do sul, que é esse ponto de purificação das nossas experiências, né? Então, tudo aquilo que a gente carregou de conhecimento, né, está no nó do sul. Vênus passando por ali, então também vai estar revendo aqui alguns pontos importantes da forma da gente se relacionar, do que é importante para a gente ou não, e fazer essa purificação. Vênus saiu de um aspecto com Urano, né, nos últimos dias, que tem uma pulsão de querer fazer uma coisa nova, preciso de algo novo aqui para mim, e ele já estava em Virgem. Então, tem aqui uma continuação disso, né? Então, tem uma busca pelo novo que aconteceu, uma pulsação da gente querer algo novo dentro das nossas relações e das nossas associações. E aí aqui faz uma purificação para encontrar um lugar para tudo, para esse novo que a gente quer dentro do nosso cotidiano, de uma forma que o nosso cotidiano esteja interligado com o nosso bem-estar, né? Nosso estado de bem-estar. É uma busca do nosso estado de bem-estar. A gente está na alunação virginiana ainda, a gente não pode esquecer sobre isso. O Sol está em Libra, mas a alunação é virginiana. Então aqui tem. Por isso que as nossas relações com o outro aqui está muito forte. Tudo vai se destacar, vai ter uma luz de consciência nas nossas relações com o outro. E tudo o quê? Tudo aquilo que a gente está revendo nos outros aspectos lunares e dos planetas pessoais. Então, tudo que a gente está revendo com Vênus ainda em Virgem, com Mercúrio em Libra, né? Mas Mercúrio já vai chegar, como eu falei para vocês, no dia 6 ele chega já em Escorpião, o Sol ainda está em Libra, né? E o Marte que está em Escorpião. Então, assim, a gente está olhando a nossa individualidade desses três aspectos, né, dos planetas pessoais, em outros signos, e a alunação é virginiana, que ainda está falando sobre essa integração e legitimação de tudo que a gente viu, viveu, experimentou, sentiu nos últimos 6 meses. A gente ainda está integrando. E nessa integração a gente legitima através do contato com o outro, né? Que é o Sol ali em Libra, trazendo a consciência para essa relação. E caminhando para uma lua cheia, o que a gente pode esperar? Que esses dias vai se intensificando a consciência, tanto do que estava guardado inconscientemente dentro da gente, quanto aqui no nível muito, muito mental, vamos dizer assim, né? Que é o Sol, e vital, né? Onde está a nossa energia vital, para as relações que não estão tendo o devido equilíbrio, porque é uma lua cheia em Áries, né? Em Áries está falando do eu. Então não é aonde a gente vai ter uma evidência. A gente está caminhando para a evidência dessas relações que não estão equilibradas, que não estão nessa troca justa, do consenso, toda aquela conversa que a gente já teve nos últimos dias, ele vai se intensificando e a gente está fechando aqui com essa lua cheia, definitivamente, a temporada de eclipse que a gente viveu agora e fechando a lua nova lá de... pegar a data aqui direitinho, né, para vocês, de 29 de março, que foi o eclipse solar em Áries. Um eclipse solar e um eclipse de início. Então, a gente teve 29 de março um início de algo nessa área Áries, nesse assunto do eu, da nossa identidade. E aqui, então, a gente tem o ápice disso. A gente recebe, chega na colheita, chega no momento de plena visão, né? Como é uma lua cheia. Então, assim, e vai ficar muito evidente dentro dos relacionamentos. Seja de um relacionamento que vem acontecendo desde o início do ano para cá, né, desde março para cá, seja nos relacionamentos que você tem ao seu redor. Você, então, vai entender, esse é o convite, né? Quando eu falo isso, você vai entender que o convite do céu é para isso. Então, vale a pena a gente refletir sobre esse ponto de vista, sobre o convite que está acontecendo,
do quanto que é isso mesmo, né? Eu tô aqui dentro desse inteiro que eu quero estar, eu tô aqui me entregando dentro dessa relação e tô recebendo do outro também o melhor dele, a gente está contribuindo, né, com o melhor que a gente tem. Quais são os acordos que a gente precisa fazer aqui, né? Quais são as mudanças que a gente precisa fazer no nosso cotidiano para que continue tendo prazer, bem-estar e satisfação, né? Porque aqui a gente está falando de Vênus aqui em Virgem, no nosso cotidiano. Como é que está o trabalho dessa dedicação, né? Aonde que estão ainda os meus medos escondidos, os meus bloqueios, as minhas obsessões e que estão me impedindo ou que estão ainda ligando, né? For, traduzindo em relacionamentos de dominação e de controle um do outro. Marte em Escorpião com quadratura em Plutão, né? E Mercúrio em Libra aqui falando, olha só, a gente ainda pode bater bastante papo, através da conversa com o outro, e ele está fazendo uma quadratura com Júpiter, então ainda fala assim, olha só, é preciso deixar aqui algumas crenças que você vinha construindo nos últimos anos, né? Júpiter em Câncer. Esses paradigmas aqui familiares que você vem carregando como sendo o fundamental e necessário para que você se relacione. Não, né? É importante que você não fique carregando histórias. E mesmo que você tenha uma história com aquela pessoa, o que foi, foi. A gente tem que ressignificar aqui e fazer trocas, porque agora a gente está no outro nível, a gente é outra pessoa. Então, essa outra pessoa a gente precisa conversar. Então, o Mercúrio aqui está facilitando a troca, a conversa, a escuta, as trocas de narrativas. Quadratura com Júpiter está falando, olha, deixa para trás aqui essas regras, essas crenças antigas, esses processos que você acreditou para você ser pertencente de um sistema. Mas ele não está garantindo o seu prazer, seu bem-estar, a sua satisfação dentro do seu cotidiano. Preste atenção, veja se é isso mesmo, porque Mercúrio e Vênus aqui também estão fazendo uma troca aqui mútua de posicionamentos, né? Mercúrio está em Libra, Vênus está em Virgem, junto com o nó do Sul, então aqui os dois fazem uma troca, então um está representando o outro, um está fazendo essa troca com o outro. É muito interessante fazer essas conversas agora e analisar, porque a gente está nessa crescente. É uma crescente que vai refletir nas nossas relações, né? Dessa semana para a semana que vem. E aí vai ficar muito evidente. E o ponto não é que aqui não é um romper, né? Não tem uma destruição aqui, mas tem sim uma oportunidade para encontrar o ritmo do movimento. Por isso que eu falei, são tensões importantes que nos levam para encontrar oportunidades de encontrar o ritmo do movimento, do equilíbrio dentro das nossas relações. Ficam evidentes, as tensões ficam evidentes aqui aonde não está equilibrado, aonde não está legal, onde a gente não está sendo satisfeito, aonde estão os nossos medos. Mas os medos é da gente, não é do outro, né? Em Escorpião, é muito importante pensar sobre isso também. É um medo interno, profundo, é seu e você precisa lidar com ele. A troca, a conversa é nos acordos, é nos ajustes que precisam ser feitos, né? Não se esquecendo de tudo que é importante e de toda a sua dedicação e tudo daquele simples, da beleza do pequeno detalhe que acontece dentro da relação cotidiana. Então, olha quantas nuances, mas que aqui abre. E aí, como eu disse, não é só sobre relacionamentos afetivos, eróticos, mas também a gente vai falar em termos de negociação de trabalho, né? Como é que eu faço? Como é que eu olho para o meu... Como é que está a minha relação com o meu trabalho, com o meu sócio, com o meu cliente? E aqui você traz também essa reflexão. Faz a reflexão aqui, aonde não está equilibrado essa troca? Aonde eu estou me sentindo desgastado demais? Por que esse cotidiano da minha vida não está sendo respeitado? Aonde é que eu posso ajustar? E entra no acordo, porque aqui é encontrar um ritmo do movimento da parceria.
E encontrar esse ritmo, ele é muito importante, porque aqui a gente só vai entrar num processo cada vez mais intenso. A gente está entrando em outubro. Outubro é um mês que que está muito forte, é um processo, é o mês dos mais transformadores do ano, porque a gente está falando da energia de Escorpião muito forte, né? Então a gente vai ter metade do mês ainda terminando uma lunação virginiana, com o Sol em Libra e com a energia de Escorpião sendo intensificado. A última quinzena de outubro é uma quinzena muito intensa, muito forte. A gente já vai estar na lunação libriana e então o par vai estar muito, muito focado, muito importante, mas a gente, no nosso movimento intenso, amante da gente mesmo e amante com o outro, vai estar muito intensificado. Então é importante a gente fazer esses trabalhos agora, de ir ajustando, de não ter medo da conversa, porque a gente está aqui com tudo facilitando isso. E nesse processo de facilitador, né, de energético que a gente está recebendo, a gente precisa usar a nosso favor. Isso é o processo estratégico que a gente sempre fala aqui. Não vamos deixar a coisa ficar difícil lá para frente. Vamos olhar que agora, ok, então eu estou entendendo, eu estou enfrentar. É aí que é o processo de maturidade. É aí que entra também Capricórnio, é aí que entra Saturno. Aqui é uma responsabilização da gente para a gente mesmo, pelas nossas atitudes, pelo nosso projeto, pelo nosso futuro. E aqui eu falo, ok, olha só, né? Somos adultos aqui e a gente precisa conversar. Independente de que tipo de relação que você tenha, né? Então eu acho que é isso. Eu queria trazer para vocês aqui que a gente está quando a gente fala de quadratura, a gente está falando de uma fase crescente, a gente está falando de tensão, mas a gente está falando de uma tensão de movimento que leva ao movimento, né? Que é preciso continuar a fazer as atitudes. E a gente tem aqui, então, os planetas pessoais nos dando aqui alguns recados importantes, porque a gente está caminhando para a lua cheia, que acontece na terça-feira. Mas já na segunda-feira a gente já vai estar com essa energia muito forte, muito potencializada, né? E aí a gente vai ter algumas mudanças aqui, né, do mês de outubro, com Mercúrio entrando em Escorpião, Vênus entra em Libra no dia 13, depois Mercúrio faz uma conjunção com Marte, dia 20, e fazendo também uma conjunção com Lilith, então, né, complexo aqui. O Sol entra em Escorpião no dia 23 de outubro. Netuno vai voltar para Peixes também aqui no dia 22 de outubro. Forte, importante também, né? Então a gente tem algumas mudanças aqui energéticas importantes acontecendo no mês de outubro, mas principalmente essas configurações que vão se formar aí mais para o finalzinho do mês, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? O importante é a gente receber o convite de agora e fazer o trabalho de agora. Então é isso, eu queria deixar esse recado para vocês. O resumo dessa conversa está nos 2 textos nas redes, tanto no petron.com Monalisa Astrologia, como o Instagram monalisa.astrologia. Então lá tem 2 textos que estão fazendo um resuminho dessa conversa aqui que a gente teve. Eu gosto de trazer, né, dentro do podcast para a gente poder ampliar um pouco, o que é muito difícil deixar escrito, mas eu gosto também de trazer o complemento. Se ficou alguma dúvida aqui, escreva, deixa o seu comentário, eu respondo vocês, me chame também. No link tem todos os meus contatos, então pode me chamar, a gente pode conversar de um aspecto aqui que ficou em dúvida para você. Mas o geral é esse momento aqui que a gente está vivendo, que eu queria trazer da semana de fase crescente, já dando um spoilerzinho aqui do que a gente vai ter em outubro. Explorem também o meu perfil, tem os links, tem material gratuito para você baixar, tem o calendário astrológico de outubro, já está disponível lá no Petron, que você consegue ver o mês inteiro, fazer sua programação, você baixa gratuitamente. Tem todos os links, eu te convido a dar uma explorada ali, conversar comigo no WhatsApp,
Tem os meus atendimentos astrológicos, então que a gente faz um atendimento personalizado dentro do seu mapa, faz uma conversa aqui interessante. Então, enfim, também convido vocês para poder explorar todos esses links. Um grande beijo, uma boa semana crescente. Eu vou voltar essa semana para a gente poder falar sobre outros assuntos. Vou trazer um mapinha aqui também, porque eu sei que vocês gostam. E aí a gente vai conversar mais para frente sobre o que a gente tem aí, pelo menos para essa primeira quinzena de outubro, né? Vou trazer no mapa para a gente poder ver os aspectos aqui que eu sei que vocês gostam. Também no Drops Cósmico em vídeo, né? Um grande beijo para vocês e até o próximo Drops Cósmico.